Mais complicado, né? O Collins até é no Feitas para Vencer que ele trabalha esse conceito, né? Que ele fala, bom, o conceito está implícito, né? Primeiro quem e depois o quê? Primeiro eu coloco as pessoas certas no ônibus, Sim. ele usa até essa E terminologia, nos assentos corretos. nos assentos corretos, para depois decidir para onde eu vou dirigir, Se você né? tiver dúvida num dos assentos, deixa ele vazio até colocar a pessoa certa. E a partir do momento que você vê a pessoa errada no assento, você tira a pessoa do assento. Muda de Essa lugar. analogia do ônibus é É fantástica. muito bom, É muito muito boa. boa. E no final das contas, né? Quem se comunica melhor ganha, né, Sandrão? E o Jim Collins é espetacular na maneira como ele se comunica, né? Tem poder. Né? Porque ele consegue... A ideia do ônibus, eu já usei em várias reflexões estratégicas que eu fiz, até palestras, né? Que é o seguinte, né, Salibão? O ônibus, organização, e às vezes essa organização, inclusive, já está com toda a jornada planejada. Então, quem são as pessoas que vão estar nesse ônibus e no lugar certo? E aí tem duas dimensões, Salibão. Uma, a dimensão da empresa escolher quem ela vai colocar em cada assento. Mas tem uma segunda dimensão que é a pessoa escolher estar naquele assento. Porque às vezes a pessoa também não entende. Aí eu sempre brinco, o ônibus vai sair. Com você ou sem. Você querendo ou não. Então a escolha e o arbítrio de estar naquele assento é sua. Mas entenda que, se você estiver ali e fizer a escolha por estar naquela colocação, você tem que, de fato, se comprometer com aquele processo, né? É simples. É interessante porque ele fala que a partir do momento que você tem as pessoas certas nos assentos certos, a questão deixa de ser para onde a empresa está indo e até onde ela pode chegar. Né, bom, isso eu tinha perdido. Muito bom. Quer dizer, o que você está falando é o seguinte, quando eu tenho a pessoa certa no lugar certo, não é mais para onde eu estou indo, é onde eu posso chegar. Eu não tô falando até onde eu posso chegar. Eu estou falando mais no meu potencial de realização em detrimento do destino que eu quero escolher. Aliás, vai se desnudar pelo caminho, né, Salibão? Em tese, a jornada vai acontecer naquela orientação. É para lá que nós vamos. Olha como isso conversa com o que a gente tem visto, Salibão. Se você pegar a evolução de boas organizações como a Apple, né? Como a própria Ambev aqui no Brasil, que a gente tem comentado, como a partir do momento que tem as pessoas certas, a própria organização vai escolhendo caminhos até então não pensados para aquela gestão, né? Eu me recordo que num dos nossos livros a gente conta a história, é no de liderança, que a gente conta a história do Steve Jobs, quando ele lança o iTunes, que ele lança o iPod, que vem com o iTunes, ele não gostaria que o iPod fosse compatível com outras máquinas que não a Apple, que não o Mac. E um dos líderes, ele até cita nominalmente esse líder na sua primeira biografia, insistiu tanto com ele, que ele quase manda ele embora, né? Aliás, o cara fala, né? Eu pensei que ele ia mandar embora. Mas, olhando que os resultados do iTunes estavam andando de lado, Steve Jobs decide abrir o iTunes para todo e qualquer sistema operacional, obviamente com destaque para o Windows, né? Que na época era o sistema majoritário. Isso representou a explosão do iTunes. Se ele não fizesse, se ele não confrontasse seus próprios desejos e convicções e colocasse essa escolha de outra pessoa para validar, talvez a gente não estivesse testemunhando hoje o que a Apple é. Então, quando eu coloco a pessoa certa no lugar certo, ela tem o potencial de confrontar o status quo e mudar a direção do ônibus. Muitas vezes para uma direção que, se não fosse aquela, o Jobs comenta, inclusive, na sua biografia, que esse talvez teria sido o seu principal erro, né? Porque sempre foi a lógica dele, eu vou fazer o iTunes para vender mais Mac. Quando ele entendeu, olha como combina com o que você falou, Salibão. Não é que eu vou vender mais Mac, ou seja, não é onde eu vou chegar, é onde eu posso chegar. Quando ele tira o iTunes e o iPod da demanda básica, da necessidade de se relacionar com o Mac, da integração com o Mac, ele abre um mercado que viabilizou o iPhone. Fantástico, né? Muito fantástico, bom. Né? Muito no final bom. é tudo sobre quem, né? Se eu sou pessoa